Café na Rede. Eu sou o Terry Lima e hoje vamos andar no mar da criatividade, na descoberta de terras infinitas da imaginação humana. Mais uma vez aqui na nossa casa, no Editorial Riverside Hotel, em Santa Apolónia, Lisboa, mas vamos hoje falar de arte e uma viagem que atravessa o Atlântico e o mundo com a nossa convidada de hoje, Ana Ventura Miranda. Olá, Ana, tudo Olá, bem? Terry. Você é uma figura dinâmica no mundo da cultura e da arte. A Ana desde cedo assumiu esse compromisso da promoção da cultura portuguesa além fronteiras. É fundadora da Art Institute, uma organização que visa criar pontos entre o que se faz em Portugal e o mundo, proporcionando troca de experiências, vivências e, obviamente, arte. E é aqui que demonstra ao mundo o seu talento e o talento dos outros. Mudou-se para Nova Iorque em 2006, fazendo desta cidade sua casa, e onde, através de múltiplos eventos, partilha a cultura portuguesa com eventos como o New York Portuguese Short Film Festival, Semanas da Saramago em Nova Iorque e Pessoa em Nova Iorque, entre muitos outros eventos. Em 2019 criou a iniciativa RHI, visando criar diálogos entre a arte, negócios, cultura e turismo. Também integrou o primeiro grupo de reflexão sobre o futuro de Portugal, criado pelo atual Presidente da República, o professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. É um membro do Conselho da Diáspora, onde é coordenadora da América do Norte, consultora na Fundação de Arte Niterói, Head of the BSN de Cultura e Turismo, aqui da nossa própria rede do empresário. Ana, incrível, um percurso invejável, especialmente numa área tão difícil como é a arte e a cultura. E é começar por arte. Por arte, propriamente dito, na obra Dicionário Imperfeito, da Cristina Bessa Luís, temos a seguinte trecho. A arte é, provavelmente, uma experiência inútil, como a paixão inútil em que cristaliza o homem. Sofia, depois de uma vida dedicada à arte e à cultura, concorda com esta afirmação? Concordo porque eu não acredito que o ser humano fosse completo ou que a experiência da vida fosse completa se não houvesse a arte. Porque, no fundo, a arte é a nossa expressão interior de como recebemos o mundo, as emoções e a ligação entre todos. E eu não acredito que as pessoas vivem sozinhas, portanto, temos sempre essa ligação. E a arte realmente é o tempero da vida, é o sal da vida. E eu acho que o que nos permite sermos pessoas melhores, refletirmos sobre assuntos que de outra maneira seria mais difícil nós conseguirmos absorver isso, é a arte, exatamente, porque trabalha muito a parte do inconsciente também e consegue, às vezes um filme, uma poesia, uma música, consegue-nos tocar num local e numa profundidade que de outra maneira nós só a fazermos, como eu costumo dizer, a conta matemática não conseguiríamos. E é essa sensação e é essa vivência que a arte nos permite. Então, de alguma maneira, acho que consigo perceber o que ela diz e esta é a minha visão de como a arte, no fundo, nos liga a tudo e eu tenho muito esse discurso também na maneira como a arte pode ser o motor para ligar várias áreas da sociedade. Portanto, eu acho que é um papel muito ameno e fácil para a arte de conseguir ligar quadrantes que de outra maneira se calhar não conseguiríamos sentar à mesma mesa. Muito interessante essa visão. Por acaso, quando coloquei isto aqui, este trecho da Cristina Bessa Luís, eu pensei, isto é para começar o podcast logo com uma arte é inútil. Eu, por acaso, também iria colocar, estive indeciso também, colocar o prefácio de Oscar Wilde no retrato de Dorian Gray, porque ele também tem uma espécie de texto que nos conduz o artista, a arte, a criação, e depois ele acaba a dizer que a tua arte é inútil. Mas como tinha uma autora portuguesa com a mesma frase, eu pensei, não, estamos aqui para promover a arte portuguesa. Os portugueses, exatamente. E falando de um português muito complexo, do poema Tabacaria, por Álvaro de Campos, que é um dos heterónimos de Fernando Pessoa, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Que sonhos é que eu me moveu para se entregar à arte e, em particular, criar a Art Institute? Eu acho que quem trabalha com arte não é bem uma escolha, é quase uma necessidade. E nós somos movidos por esta necessidade de criar, de pôr para fora. No fundo parece uma coisa inútil, mas não é realmente
o mais importante, porque muitas vezes o ser humano por tendência é complicado, e eu costumo dizer que liga muitas vezes o complicómetro. E a Clarice Lispector também tem uma frase que isto do ser simples é difícil. Dá muito trabalho ser simples. E é um bocado na linha disto da expressão do inútil. É porque realmente parece que a pessoa não tem a opção de escolher aquela profissão, mas não é uma força interior que nos impele a criar, a fazer melhor e a expressar a vida de outra maneira. Ou seja, é como se nós, muitas vezes, os artistas e as pessoas que estão ligadas à arte, é como se fôssemos o filtro para passar de tudo o que estamos a absorver à nossa volta, e aquilo tem que sair de alguma maneira. Então não é bem uma escolha. Mas eu, no meu caso, tive a sorte de poder fazer uma escolha, porque eu fui atriz durante muito tempo e agradeço sempre de não ter querido seguir essa carreira, porque eu comecei, mas depois houve uma altura que comecei a trabalhar em produção que para mim nem sequer era uma profissão, e depois senti em determinado momento, quando já estava em Nova Iorque, que o que eu mais sentia falta não era bem de ser atriz, mas era de produzir, era de fazer estas coisas, era de dar espaço para os outros poderem ir lá fazer o trabalho deles e o seu entendimento da vida nas suas apresentações, fosse música, teatro, dança, o que fosse. E passou a ser um bocadinho o meu motor. Ou seja, era aquilo que eu sentia falta, portanto, para mim foi ótimo, porque assim, não precisei senão ainda hoje estava a batalhar. Eu acho que é uma vida muito sofrida, principalmente a dos atores, porque estão sempre a fazer castings, é sempre uma rejeição. A pessoa, às vezes, não é que a pessoa não tem o talento, mas tem que casar a oportunidade com o perfil do que se está à procura. Tem muitos fatores que conjugam, então é muito duro em termos de profissão. E depois eu segui com esta coisa da produção e eu queria fazer espetáculos em geral. O que aconteceu foi que em Nova Iorque via-se muito pouco o Portugal contemporâneo, para não dizer que não se via nada. E aquilo deixava-me um bocadinho ansiosa e nervosa, porque eu pensava assim, mas porquê que só se vê o rancho folclórico quando Portugal hoje já é outra coisa? E é fundamental, e ao fim de muitos anos eu depois percebi também a importância que o rancho folclórico e outras manifestações que já não são bem o Portugal de hoje, têm, porque as pessoas que saíram de Portugal nos anos 70, nos anos 80, 60, aquilo é o Portugal que eles viram. Portanto, aquilo é um Portugal que existe Portugal na clássico, memória deles, na alma deles e na pele deles. Aquilo é que é a referência deles, é aquilo que os mexe emocionalmente. Portanto, isso tem um valor imenso, mas realmente faltava essa versão mais contemporânea daquilo que nós somos hoje, porque como portugueses também avançámos e temos uma cultura vá lá, não gosto de dizer a palavra moderna, mas atual, que é muito viva, que é muito rica, mesmo até em relação, por exemplo, ao fado. O fado tem sido transformado de tantas maneiras e os fadistas também têm-se conseguido inovar e fazer cruzamentos com outras áreas, que eu acho isso incrível. Para mim, eu acho que o futuro da arte, já há muito tempo digo isto, é cada vez mais cruzamentos, porque o cérebro humano também evoluiu, perdão, em termos do que nós conseguíamos antigamente ver, hoje com as novas tecnologias, a nossa velocidade é toda mais rápida. Já não passa para a cabeça a pessoa fazer um vídeo para a internet que dure muito mais do que 2 minutos. Ou seja, a velocidade das coisas e a maneira como nós apreendemos tudo e sentimos, que muitas vezes eu acho que o sentir é o que fica aqui esmagado, porque para sentir é preciso tempo. E esta velocidade desta tecnologia, nós, seres humanos, andamos aqui todos a correr atrás de um tempo que é o das máquinas e que não é o nosso. E, portanto, para mim, o caminho acabou mesmo por focar nesta coisa dos contemporâneos em Portugal e mostrar, não, nós temos aqui um espaço e também temos isto para dizer, e isto também tem que ser mostrado, porque esses somos quem nós somos hoje. E pronto, e foi sem querer, mas foi no fundo a minha paixão e aquilo que eu transformei. Depois o resto foi engenho do que eu consegui fazer, mas
que teve muito trabalho, nada disto é sorte, nada disto é ao acaso, nada disto aconteceu porque acordei de manhã e não tinha nada para fazer e fui fazer isto. Porque as pessoas gostam muito de dizer que eu sou muito energética. E eu digo, não, eu por acaso durmo, ou seja, eu tracei um caminho que foi muito de, eu mexia uma peça e apareciam 3 ou 4, e eu corria às 3 ou 4 portas que abriam, e isso deu muito trabalho, e foi muito difícil muitas vezes, porque o próprio país também não queria, nem estava habituada, que agora vinha aqui uma pessoa da sociedade civil e dizia que achava que Portugal tinha que estar noutra posição, e então a pessoa decidiu fazer sozinha. Isto era uma complicação para muita gente e para pessoas que lá fora nos representam e que achavam que eles é que eram, entre aspas, os donos de Portugal, e depois estávamos aqui nós, os cidadãos, a dizer, espera aí, não, isto a gente quer fazer outra coisa. Paradigma dos filhos. Exatamente. Pronto, e portanto isso foi complicado, mas sim, no fundo eu canalizei, foi a minha paixão, e era acima de tudo aquilo que eu acreditava que Portugal tinha e podia, quanto mais me diziam que Portugal não podia estar ali, que nós não tínhamos dinheiro, nem condições, nem artistas suficientes ou bons para estar em Nova Iorque, aquilo mexia comigo de uma maneira que eu dizia, não, vamos lá ver então, ninguém ainda fez isto, não se provou, então vamos ver. Se não for, eu serei a primeira a dizer que não. Mas não estava errada. Por isso eu dizia há pouco, o engenho de fazer isto, sim, foi meu. Mas se não houvesse artistas bons, se não houvesse muito talento em Portugal, isto não dava, porque eu não tinha conteúdo para sustentar tudo aquilo que eu acreditava. Ainda a próxima pergunta, irei citar José Saramago, que é sempre aquela figura portuguesa. Então ontem fui ver uma peça a Coimbra de O Caim, uma adaptação brasileira, lindíssima. Até fui com o Pilar e realmente vale muito a pena se passarem em alguma das vossas cidades esta peça Caim, é realmente extraordinária, mostra, o ator é extraordinário, mas o engenho do Saramago na sua... Está bem representado lá. Está espetacular. José Saramago deixou-nos com esta frase: só se nos detivermos a pensar nas pequenas coisas, chegaremos a compreender as grandes. São necessários pequenos passos na arte e na cultura para ter os tais grandes eventos e criar essas pontes e criar essa dinâmica? Eu sou uma pessoa que eu vejo sempre o grande. Eu tenho dificuldade em ver coisas de pormenor. Mas não é isso que ele está a falar, ele está a falar do pequeno. E o pequeno é sempre, o conjunto do pequeno é que dá o grande. E por isso o Arte Institute é muito isso. Nós começamos com coisas pequeninas, e essas coisas pequeninas é que deram a dimensão a isto, é que nos permitiram ir a tantas partes do mundo, chegar a tantas cidades. Portanto, foi realmente, como as pessoas diziam, tu tens um trabalho de formiguinha. E é um trabalho de formiguinha. Depois a gente só vê o grande. Claro. Onde aquilo ficou, mas para chegar ao grande há esse trilho, e da mesma maneira que o Saramago também diz que para ver um quadro que tem que se olhar a 4 passos de distância, que é para ter a perspectiva do quadro. Para ver a ilha, preciso sair da ilha. Exatamente, é isso mesmo. E eu concordo plenamente com isso. E acho que, já referi mesmo agora, o Arte Institute é isso, mas na vida também é isso. Eu acho que a postura na vida em geral também é isso. São as pequenas coisas que acabam por nos levar a grandes conquistas pessoais seja de família, de amigos, do que for. Mas há uma coisa que eu acho super importante referir. Muitas vezes é a mentalidade das pessoas, que os portugueses ainda têm muita dificuldade em trabalhar em conjunto, agora já mais, mas ainda são desafios em sentarmos todos à mesa, decidir uma estratégia e vamos todos por aqui, porque isso leva-nos sempre mais longe, isso é que nos leva a chegar ao grande. E como país eu ainda sinto que muitas vezes não conseguimos fazer isso. Ou seja, se metemos na cabeça, vamos trazer o euro, ou vamos... assim, essas coisas macros, nós normalmente ganhamos e conseguimos. Porquê? Porque depois está tudo alinhado para ir para aquele sítio. E nós somos ótimos quando alguém já nos alinhou e disse é para ir para ali. Mas temos dificuldade nesse primeiro passo,
que é o pequenino, que é o juntar os pequeninos todos para depois chegar ao grande. E nas artes, é sabido, eu digo isto muitas vezes, eu acho que há aqui uma mudança de mentalidade que tem que acontecer. Tem que acontecer. E é nessas pequenas coisas, são em pequenos passos para as pessoas também se sentirem confortáveis com essa mudança. Mas ela tem que começar por algum lado, não se pode ficar à espera que o modelo certo é este e o mundo ideal é este, então nós vamos ficar aqui sentados à espera que o mundo ideal venha, que ele não vai vir. Mas podemos ficar, é uma opção, eu digo sempre, não é a minha, mas é uma opção, só não podemos depois reclamar, porque aquela opção acarretaria exatamente aquela consequência, portanto, é um bocadinho nesse sentido. Normalmente, nós no podcast temos sempre a tendência de perguntar perguntas profissionais, mas eu gosto lá de vez em quando de colocar perguntas pessoais. E a sua primeira pergunta pessoal tem muito a ver com quem é o seu artista português preferido. Pode ser de qualquer área, pode ser da literatura, da música, das artes contemporâneas, artes plásticas, audiovisual. Eu não consigo dizer que há um. Eu acho que temos muita gente boa em muitas áreas. Sou uma grande fã, já disse aqui, do Saramago, e sou também do Afonso Cruz, que tenho uma adoração por tudo o que ele faz e acho que é um homem da Renascença que nós temos aqui connosco, porque ele é multidisciplinar em uma série de coisas, mas não gostava de identificar ninguém, porque eu acho que como cultura portuguesa nós somos esses focos. E voltando à pergunta anterior, essa gente toda junta é que nos leva mais para a frente, é que nos reinventa, é que nos faz o rendilhado que é um país tão pequenino como Portugal ter uma diversidade tão grande de artistas. Quando eu trago os programadores estrangeiros cá todos os anos para ver os artistas portugueses e vamos a 13 cidades, o espanto deles sempre é: mas como é que nós andamos uma hora e meia de uma cidade para outra e há tanta diversidade de artistas? Como é que às vezes até geograficamente a maneira como as cidades se agrupam, que também é uma forma de se representarem, é tão diferente. Então isto para eles é extraordinário, porque normalmente são pessoas que vêm de países grandes, então para eles andarem uma hora e meia foram ali ao lado. Sim. Para nós ir ao Algarve, fizemos uma viagem imensa. 3 horas, exatamente, pronto. Mas para eles não, então esta diversidade, e aí cada vez mais, e todos os anos eu confirmo isto, é sempre a surpresa dos estrangeiros. É como é que um país tão pequenino tem tanta gente diferente e boa. E por isso eu acho que não queria escolher o... Okay. Escolho os artistas portugueses, num todo. No seu todo. Exato. Ok. Fernando Pessoa escreveu os seguintes versos: não sei quantas almas tem, cada momento me dei. Continuamente me estranho, nunca me vi nem achei, de tanto ser só tenho alma. Ana, artista, promotora, consultora, palestrante, tantos papéis que você teve e tem muitas almas, mas está sempre no papel principal. Qual é o mindset necessário para estar na arte e poder efetivamente assumir esse papel principal, independentemente de onde estivermos? Artista, palestrante, como já disse, consultora de arte, participa em iniciativas como a do Futuro de Portugal, do nosso atual Presidente da República. Qual é o mindset necessário para ter isso? É saber que não somos o principal. O principal é o objetivo. No meu caso, o principal... e que durante muitos anos era mesmo só o único foco que eu tinha, era ver Portugal numa outra posição, era posicionar os nossos artistas de outra maneira, era mostrar que nós éramos um país com imensa capacidade e que as pessoas soubessem onde é que o país ficava. Pronto, depois o Cristiano Ronaldo resolveu isso e as pessoas agora já sabem onde é que Portugal fica. É de facto um bocado difícil. Exatamente, porque durante muito tempo, quando eu cheguei aos Estados Unidos, as pessoas diziam sempre: você é portuguesa, fala português? E eu dizia que sim. O carnaval na sua terra é tão bonito. E eu dizia sempre: claro, o carnaval na minha terra é o melhor de Portugal, porque é Torres Vedras. Pronto. E então eu dizia aquilo, eu dizia: mas não é no país onde você está a pensar, porque as pessoas obviamente pensavam: falas português, então é o carnaval do Brasil. Era isto que eles pensavam. E aquilo foi mais uma acha, era para eu ir fazendo este caminho, onde eu achava, lá está, Portugal devia estar. E portanto eu acho que o mindset, acima de tudo, é observar à nossa volta, perceber que as coisas mudam, o que funcionou hoje, amanhã pode já não funcionar.
que vai igual para o caso que vamos falar a seguir. Para uma empresa serve isto, para a outra já não serve. Para um patrocinador uma coisa serve, para o outro já não serve. É a constante adaptação ao que temos à nossa volta e principalmente ao que está à nossa frente. Que às vezes é o mais difícil. A pessoa está tão presa para trás que não vê o que está à frente. E isto é que é o principal. E sabermos que nós não somos o principal. Eu acho que essa é que é a grande sacada disto, é nós nunca perdermos o pé no chão. Nunca eu me movi porque eu queria aparecer, porque eu queria que as pessoas soubessem que eu sou. Nunca, ainda hoje. Nunca foi esse o motor do meu trabalho. Não foi eu querer alguma coisa para mim pessoal. Não foi. E eu acho que por isso é que isto deu tão certo. Isto nunca teria dado tão certo se eu me tivesse mexido por ego. Que é uma coisa que eu falo muito dos egos. Que isto é muito importante. Têm alguns egos muito complicados. Pronto, mas não, há uns... eu tenho outra expressão que não é bem essa, mas pronto, para definir os produtores. Mas de qualquer forma é isso. Eu acho que o importante é a pessoa nunca perder o pé no chão, nunca deixar de perceber quem é, como é que chegou aqui, o trabalho que ele levou aqui e a razão porque é que nos movemos até aqui. Porque eu acho que quando se perde o propósito, o sentido das coisas, não há... as coisas não acontecem, porque tem que haver uma energia motora, tem que haver uma paixão, tem que haver um acreditar. O Obama também tem uma frase muito boa, se quiser usar depois para uma das próximas entrevistas, a tradução não está de certeza correta literalmente. Mas parafraseando. Sim, mas ele diz que a esperança é aquela coisa pequenina que dentro de nós, apesar de toda a gente dizer o contrário, mas que dentro de nós diz que se tu trabalhares, se tu perseverares, se batalhares, que aquilo vai acontecer. E eu adoro essa frase, cito muitas vezes, às vezes até levo para as minhas apresentações, porque eu acho que é exatamente isso. Muitas vezes as pessoas diziam-me, isso está tudo errado, não vais conseguir fazer isso é impossível, nunca ninguém fez isso. Era o que eu mais ouvia, era isto. Então aprendi duas coisas, que o impossível somos nós que determinamos, não são os outros nos parâmetros deles e no que eles têm dentro deles que me dizem a mim o que é impossível para mim. Pronto, isso é a primeira coisa que as pessoas têm que se mentalizar. Depois, uma coisa também importante é tentarmos agregar para nós aqueles que acreditam no mesmo que nós. Vale a pena termos uma pessoa na equipa que nos diz exatamente o contrário, que está sempre a puxar para baixo. Isso não é alguém que está a ver o contraponto, é alguém que nos está a atrasar e que não está a puxar para o mesmo lado. Portanto, isso também foi uma coisa que às vezes até podem nem ser os melhores, mas são os que acreditam na mesma coisa e que querem andar na mesma direção. E isso é muito, muito importante. E depois é a pessoa continuar a ser humilde. Porque isto é tudo uma questão de humildade, a pessoa tem que continuar a ter o pé no chão para continuar a ver que está aqui e não daqui para baixo. Isso é uma visão deturpada, nunca dará certo. Citando a própria Ana numa entrevista que deu no passado, a classe artística, a meu ver, ainda não aprendeu a falar com números. Em Portugal discute-se muitas vezes depois orçamento de Estado para a cultura, fundos europeus para sustentar o setor cultural. Outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, eles montaram toda uma indústria à volta da arte e da cultura, e nós vemos artistas norte-americanos, rappers, outro tipo de estilos musicais, vemos também artistas plásticos, produtores de filmes, atores. Não é? A indústria realmente ajuda que eles tenham capacidade financeira para não só para grandes produções, mas também ter esses artistas e poderem exibir a sua arte. O que falta em Portugal para vermos negócios de mãos dadas com a arte? Falta as pessoas quererem fazer, ou pelo menos já nem digo fazer, experimentar, e eu vou já sublinhar de início que esta é a minha visão e é a minha maneira de me posicionar nesta profissão. Que não tem nada a ver com perder o artístico e a criação. Não tem rigorosamente nada a ver com isso. As pessoas gostam de pôr tudo no mesmo saco e uma coisa não tem a ver com a outra. Tem a ver com o facto de, se nós queremos se estamos a fazer desta maneira, vou dar um exemplo que eu gosto muito, se eu carregar na tecla A, vai lá sair o A. Se eu continuar a carregar no A, vai sempre sair o A. Só vai sair um B quando eu mexer de outra maneira. Por exemplo, falavas aí do orçamento de Estado para a cultura e tudo mais. A discussão é sempre porque nós temos direito. Eu também concordo, nós temos direito.
Mas e se nós fizermos o discurso de as indústrias criativas contribuem X% para o PIB, nós trazemos X milhões de euros. Um exemplo prático, quando se fala do Orçamento de Estado para a Cultura, a discussão é sempre porque nós temos direito. Eu também concordo, nós temos direito. Mas, e se nós falarmos de outra maneira e dissermos nós contribuímos, as indústrias criativas e culturais contribuem para X% do PIB. Nós trazemos não sei quantos mil euros. Isto é mais fácil das pessoas e até o próprio público em geral, as pessoas em geral que não estão nesta área, entenderem, para aí, eles estão a pedir para no fundo investirem neles, para eles poderem trazer mais retorno. Pronto, isto, atenção que eu não estou a falar de, quando eu digo investirem, isto não tem nada a ver com o artístico, tem a ver com possibilidades de haver financiamento para criar, aí depois entra a criação. Claro. Eu estou a falar de financiamento, pronto, que é para não haver aqui as coisas, porque isto tira o poder da criação, não, eu estou só a dizer que estamos a ter uma discussão com a conversa errada. Porque nós é que temos que chegar com os números e dizer, nós contribuímos isto. Portanto, o que nós nos estamos a pedir é mais do que um direito. Nós estamos a pedir, deem-nos mais, para nós podermos fazer mais. Correto. E aí os artistas têm a sua parte, que é o que querem, que é terem dinheiro para poder trabalhar e criar à vontade. E por outro lado, ninguém nos está a fazer um favor, porque essa criação, esse contributo vai ter um retorno financeiro. Portanto, ninguém está a pedir um favor ao país. Esta é que é a grande sacada disto. Nós não estamos a pedir um favor. Só que isto não é falado desta maneira, então parece sempre que o artista é aquele que está de mãozinha esticada a pedir, por favor, dê-nos uns subsídios. Não, não é isso. Mas somos nós, muitas vezes, na classe artística, que a maneira como falamos, que nos pomos nessa situação. Depois ficamos ofendidos que as pessoas falam connosco e dizem, então, mas qual é mesmo a tua profissão? Quando a pessoa diz, eu sou música, não, mas qual é mesmo a tua profissão? Que as pessoas ficam muito ofendidas quando perguntam isto. Sim, mas a verdade é que se tu próprio não falas da tua profissão e daquilo que é o teu métier, o teu trabalho diário. Se tu falas, por exemplo, quando pedem donativos, quando misturam a classe artística com a ação social, porque é uma obrigação social, não. Isso é outra coisa, a ação social é outra coisa. Então, na minha cabeça e no meu ponto de vista, isto não é a mesma coisa. A ação social é o que faz o Banco Alimentar, é outro departamento que as empresas trabalham para apoiar alguns projetos de ação social. Nós não estamos aí. Eu não sinto que a cultura tenha que estar aí e ninguém tem que fazer uma obrigação social para eu, a produtora, viver do meu trabalho. Não, é o meu trabalho, portanto, e tem um lugar na sociedade, como falámos logo no início. Claro. Pronto, essa inutilidade é aparente, no fim parece inútil, mas não é. Então, e há um propósito, só que isto para isto começar a andar mais, eu vejo muita abertura das empresas, vejo sempre muita abertura das empresas. Mas vejo consecutivamente a aparecerem as empresas a receberem os projetos como se fazia há 20 anos atrás. Não dá, o mundo evoluiu. Nós temos que ter outras propostas, nós temos que ver que contrapartidas é que vamos dar àquelas empresas, porque eles não são Santa Casa da Misericórdia, eles não têm obrigação. Quem não tem mesmo são as empresas, não têm obrigação. Claro. Eles têm um negócio, têm um core business e é aí que eles têm que investir. Se nós chegarmos lá com uma proposta que lhes traz contrapartidas ou que em vez de irem contratar uma empresa para fazer uma determinada ação, seja team building ou seja para a festa da empresa ou o que for, e nós pudermos fazer isso, e isso tira-lhes um item do orçamento, o meu projeto também ganha mais valor. Porque eles, em vez de irem gastar numa outra coisa, vão apoiar a minha peça, mas ao mesmo tempo vão poupar dinheiro no outro lado, portanto podem investir mais na minha peça. Isso dá-me valor a mim também. E não me cai nenhum parente à lama se eu fizer um team building numa empresa que ninguém tem que saber, que eu não tenho que ir pôr no Facebook ou no Instagram, e é como muitas empresas grandes e muitos artistas grandes fazem muitas vezes festas de empresas, não é isso que vão pôr nas redes sociais, mas é uma maneira de ganharem a sua vida, como os do cinema muitas vezes fazem publicidade, se calhar não é o que eles querem. Até pode ser, há uns que gostam mesmo, mas a maior parte das vezes as pessoas estão a tentar financiar-se, como todas as outras pessoas na sociedade que fazem dentro do seu trabalho coisas que também não gostam. Sim. Portanto, não há aqui não somos seres especiais. Por acaso,
viveu nos Estados Unidos, por causa dos Estados Unidos até tem muito disto, porque, por exemplo, aquelas grandes famílias, os Vanderbilts, os Carys, os Rockefellers, eles eram, ou seja, tinham a sua parte empresarial, mas também eram mecenas da arte, com teatros, peças... Porque era uma maneira deles também se colocarem na sociedade. Vamos lá ver, aqui não havia as famílias que já vinham hereditárias, não é? Isto foi a maneira que eles também arranjaram para se colocarem na sociedade e criarem um nome para a sua família. Portanto, claro que a cultura beneficiou muito com isso, mas não... acho que muitas vezes aqui em Portugal as pessoas gostam muito de se remeter para a França ou copiar por ali. Sim, mas eles têm outros recursos que nós não temos, então a nossa realidade é esta, como eu também não estou à espera que aqui as pessoas consigam ter agentes como nos Estados Unidos é uma profissão à parte. Claro. Pronto, a nossa realidade é outra. Voltamos à história do mundo ideal. No mundo ideal era tudo bonito e eu também acho que sim. Sim, mas a realidade é esta, então ou vivemos na realidade ou ficamos sentados à espera do mundo ideal. Que eu continuo a achar que é difícil que ele venha. Às vezes calha, mas não é difícil. Tem muito trabalho. Ana, há alguma obra da arte portuguesa, seja ela de audiovisual, arte plástica, obra literária, que gostaria de ter sido autora? Eu falo por mim, eu adorava ter escrito o livro Desassossego Sim, do Fernando isso Pessoa. É mesmo ambicioso. Não, eu acho que não. Há um filme ou outro, há um filme específico, mas não é português, que eu penso assim, este é que era o filme que eu gostava de ter feito. Mas fiz os meus portugueses do Sorro, tenho muito orgulho, nunca lembro que o filme foi feito por mim, porque eu acho que o filme são aquelas pessoas. Não, eu acho que eu fiz, acho que o meu trabalho no fundo é isso. E esta era a missão que me estava destinada a mim, isto era o que estava posto na minha alma e era o que me fez mexer. E acho que eu demorei muito tempo a perceber que era eu que tinha que fazer isto, porque eu achava que qualquer pessoa podia fazer isto. E demorei muito tempo a entender que isto era para mim era tão claro que era isto que tinha que ser feito e que isto não era uma complicação tão grande como ainda hoje eu olho para certas coisas e continuo a achar que aquilo não são complicações tão grandes de fazer. Quando eu digo que podemos pôr as artes e o turismo a trabalhar de uma maneira diferente, que é só montarmos os pacotes, na minha cabeça é de uma facilidade e eu tenho a certeza que é. Já não sei se quer puxar essa tarefa para mim, isso já tenho algumas dúvidas, isso já penso que não, mas foi para mim difícil muitas vezes entender porque não houve outra pessoa qualquer que foi e fez isto. Então eu acho que esse era o meu trabalho, essa era a minha obra. Não ser o artista? Não estando aqui a dizer que a obra que foi um grande feito, não é isso, a obra de construção, era o que eu tinha que construir, vamos pôr assim. Voltando a Fernando Pessoa, porque eu adoro Fernando Pessoa, o povo português é essencialmente cosmopolita. No que um verdadeiro português, foi sempre tudo. Isso acontece com a nossa cultura e a nossa arte. A cultura e a arte portuguesa é apreciada e aceita em todo o mundo? Ela é cosmopolita ou ainda tem alguns passos a seguir para chegar lá? Não, nós entramos e estamos preparados e isto foi o que eu acreditava há 13 anos e agora tenho mesmo a certeza. Quando comecei o Arte Instituto era isso que eu pensava, que achava que, pelo menos se eu estiver errada vou pagar para ver. Pronto, e nestes anos é o que eu tenho visto, não estamos atrás de ninguém, os nossos artistas são válidos, o que eles fazem ainda tem mais valor, se houvesse mais recursos e mais investimento, acho que sim, mas acho que não é isso que é a grande chave aqui. Acho que às vezes o que eu percebo é que as pessoas também têm ideias erradas, porque... eu volto sempre um bocadinho a esta questão da humildade. A pessoa tem que ter o pé no chão, não é? E é óbvio que as pessoas precisam de condições para poder trabalhar e para se apresentarem como deve ser e há realmente um conjunto de coisas que têm que acontecer. Mas às vezes eu vejo que a postura dos nossos artistas quando chegam lá fora está muito desfasada, porque na cabeça deles aquilo tem que ser quase um tapete vermelho para passarem. E isso está errado. Porque os grandes artistas normalmente são os mais fáceis de trabalhar, os que são mais conhecidos aqui em Portugal. Às vezes são mais fáceis de trabalhar do que um emergente. A gente não tem que ir lá no fim de lembrar, ou antes deles irem para o palco, lembrar que tem que fazer os agradecimentos àquelas pessoas que foram, que contribuíram para estar ali, a pessoa não chegou ali, ou seja, eles sabem.
E isso é o profissionalismo, e isso às vezes é que, quando se chega lá fora, é que a gente vê bem até que ponto é que a pessoa não está nem deslumbrada e que percebe que aquela é a sua profissão e que ele tem que exigir que os outros também façam o trabalho deles, mas que ele tem um limite, não é um ser fora da estratosfera. Infelizmente há muitos artistas que acham que são... Pronto, são mas seres isso depois a divinais. vida também vai ensinando. Citando novamente a Ana, numa entrevista que deu no passado, é preciso ser persistente e ter coragem e não partir para as coisas, achando que não se vai conseguir. Se o projeto tiver pés e cabeças, será aprovado de certeza. A Ana agora participa no BCN, na Cultura e Turismo da Rede do Empresário. Este projeto tem como finalidade utilizar a cultura e o turismo como armas, digamos assim, de uma forma mais brejeira, armas para o desenvolvimento económico, diplomacia, sociedade e boa governança. É um projeto possível? Eu acho que o nosso trabalho é continuar a falar sobre isto. Pronto. E depois as pessoas tomam as suas decisões. Eu não estou aqui a dizer às pessoas, vocês têm que fazer isto. Por isso é que eu sublinho sempre, e sublinhei durante a entrevista toda, isto é a minha escolha, a minha opção, a minha maneira de ver. Portanto, eu respeito as outras todas, mas eu acho que tem que se continuar a falar nisto. Porquê? Porque ainda há muita gente à procura de soluções, há muita gente que, e isso eu compreendo, nós não fomos preparados, nem há escola nenhuma que nos prepare para depois nós, ok, o que é artístico e nós temos que pôr para fora e é o que está dentro de nós e que nós temos que construir e fazer alguma coisa com aquilo, essa parte é o artístico, é o criativo, está tudo certo, mas há um momento em que para essa realidade ser a nossa realidade e nós termos, como toda a gente, contas para pagar ao fim do mês, isto tem que estar aqui integrado num contexto e, portanto, há muita gente à procura de ver como é que faz isto, como é que consegue viver daquilo que eles querem fazer, porque isto devia ser um direito universal, que é a pessoa ter o direito de fazer aquilo que sente que é a sua profissão. Claro que isso novamente, é o mundo ideal e não é só para Portugal, isto é para tudo, eu estou a falar em geral. Só que assim, também não é ao Estado que compete criar as condições para nós podermos fazer aquilo que temos dentro de nós. Eu lembro perfeitamente, uma vez, já há muitos anos, escreveram uma carta a dizer mal de Portugal, que era tudo horrível, que era não sei o quê, e a responsabilizar o Estado pelo que corria mal na vida daquele artista. E eu respondi, olha, sabe, eu saí de Portugal antes de 2008, porque senti que eu neste país não ia conseguir fazer tudo o que eu tinha dentro de mim, tudo o que eu queria fazer. E, portanto, eu não saí movida pela crise. Eu saí porque eu é que tenho a responsabilidade e as rédeas da minha vida. Se eu achei que ali não estava bem, eu agarrei em mim e fui à procura. Não sei se estava certa, se estava errada, nem o meu objetivo nem era ficar nos Estados Unidos, que eu queria morar para o Brasil. Pronto, mas depois eu respondi isto à senhora. Claro que a senhora nunca mais respondeu, porque o que queria era uma palmadinha nas costas, para dizer o país é que obriga você e o país é que tem que lhe dar tudo o que você quer. Não, a vida é minha e eu não posso só ter as decisões para as coisas que me apetecem fazer. Eu tenho a responsabilidade de a fazer acontecer. Eu tenho que fazer a minha vida acontecer. E há coisas que nós não podemos. Há muitas coisas que nós até podemos sonhar ou querer, mas que não dependem só de nós. Mas há outras que dependem. E a nossa obrigação é tentar chegar a elas. Então, eu sentir que agora o Estado é responsável por mim e que tem a obrigação de tudo e mais alguma coisa, não, tem obrigações. A saúde é uma delas. A educação é outra que eu acho fundamental. Eu acho que o Estado tem a obrigação de me preparar para eu ter ferramentas para depois ir fazer a minha parte. Correto. E aí sim, aí é uma preparação. A saúde, nós infelizmente somos como uns mortais e só há uma franja da sociedade que sabe realmente como nos curar, que são os médicos, os enfermeiros, e isso tem que ser garantido. A mesma coisa eu acho para a cultura, também. De qualquer forma, o importante é a pessoa saber que eu tenho que estar bem preparado. Depois o resto do trabalho é mesmo, não é para o resto da vida até eu morrer. Isso não, então os meus pais também me deram a vida e não são obrigados a ficar comigo para o resto da vida. Portanto... Realmente é um ponto de vista muito interessante, porque é um ponto de vista que não se tem muitas vezes em termos de debate cá. Ou não se vê que isso tem É porque às vezes as pessoas têm medo de falar. E porque realmente as pessoas estão tão toldadas nisto que tem que mudar, é a obrigação dos outros e eu não tenho responsabilidade nenhuma.
que fica difícil de ver. Agora voltamos tenho que sair da ilha para ver a ilha. Sim. Pronto, é a mesma coisa. Eu acho que eu seria exatamente igual se não tivesse ido para os Estados Unidos. Eu pensaria igual, era como eu pensava quando eu morava cá. Só que depois comecei a perceber, não, mas espera, mas esta gente não tem responsabilidade, quer dizer, então eu agora quero ser isto. Porque para ser isto, há mais 10 milhões aqui que o Estado agora tinha que vir individualmente saber o que é que tu querias, o que é que eu queria, porque isso é que é justiça, isso é que é democracia. Não, e por isso é que eu digo, a base é vamos vamos preparar as pessoas, vamos dar-lhes ferramentas e depois já cada um vai ao seu ritmo e vai onde pode. Por isso é que eu digo, também não são os outros que têm o direito de me dizer onde é que estão as minhas limitações. Claro. Essas limitações sou eu que as vou estabelecer, mas no meu caminho, no meu percurso, na minha tentativa e erro, que não se acerta sempre. E é o que eu digo sempre, não podemos esmorecer, porque hoje em dia, e eu já disse isto muitas vezes quando eu olho para o Arte Instituto, aquilo que eu achei que eram as nossas fraquezas, como não ter um espaço físico, foi a nossa força. Nós não estamos no mundo inteiro porque ninguém nos dava um espaço físico. E ainda bem que não deram. Hoje eu agradeço a todos os que não deram. Eu estava convicta e continuo a achar que Portugal devia ter um espaço físico para uma coisa destas, como os outros países têm. Mas pronto, mas eu sei que isto é um salto maior, mas para o nosso projeto, para o Arte Instituto, foi a melhor coisa que aconteceu, porque nós não estaríamos em parte nenhuma do mundo, estaríamos agarrados a um espaço que tinha custos fixos, que nós não íamos estar sempre ao pai, como é que vamos pagar isto, Claro. não íamos poder gastar com os artistas, não íamos poder investir em mais projetos. Portanto, hoje eu olho e penso, muitas vezes eu vejo uma dificuldade, eu penso assim, pronto, é porque isto tem que vir. Está aqui outra coisa que eu ainda não estou a ver. O que é que eu daqui consigo fazer? Com isto que está a acontecer, se isto virou para este lado, eu não fico a pensar, mas eu queria era que tivesse sido assim. Não, eu vejo, isto andou para aqui, então pronto, daqui o que é que eu vejo para cá? E é isto que eu faço. Se em algum momento eu conseguir voltar para aqui e vir que aquilo afinal tinha só um percurso mais ao zigue-zague, porque isto nunca é fácil. Isso eu tenho sempre comigo, então nunca nada pode ser fácil. E então eu acho que é isso, é olhar para as coisas e não ver, é ver, então ok, se é isto que me estão a pôr, é o fazer omeletes sem ovos, mas ao mesmo tempo ok, deram-me um limão, então vou fazer a limonada. Pronto. Acho que estamos aqui a chegar à parte final da nossa entrevista, Ana, e voltando a citar Fernando Pessoa, neste caso na pessoa de Ricardo Reis, uns com os olhos postos no passado veem o que não vem, outros, fitos, os mesmos olhos no futuro, veem o que não pode ver-se. O que vê no futuro da arte em Portugal e como é que uma iniciativa como, por exemplo, a BCN de Cultura e Turismo, da Rede do Empresário, pode ajudar a esse futuro? Eu estou um bocadinho nesse, não se pode ver, eu normalmente antecipo as coisas, mas sobre isto da arte eu acho que não, porque isso está ainda em processo, é uma coisa que são muitas pequenas decisões para chegar à decisão grande. Só para dizer que o Fernando Pessoa, na personagem de Ricardo Reis, o que escreve é que quem está a olhar para o futuro vê o que não se pode ver. Exatamente. Vê o que não se pode ver. Eu normalmente, por norma, vejo muito do que ainda não se pode ver. Mas nesta questão da arte, eu não penso nisso assim, vejo os caminhos e as estratégias, mas não vejo em dizer a arte, não sei, acho que isto depende de tantas vontades das pessoas, como a Belimunda do José Saramago, que captava a alma das pessoas para fazer a passarola voar. É um bocadinho isto, ou seja, isto para voar e para nós deslancharmos para um outro patamar vai depender das escolhas de muita gente, de uma classe inteira. Então isso eu nem sequer me atrevo a prever, mas tenho muita confiança e muita fé e, acima de tudo, acredito muito no talento português. Pronto, e dito isto é isso. Mas vejo os caminhos e acho que nós, aqui na Rede do Empresário, pode ser um caminho para quem anda à procura, como eu disse há pouco. Quem anda à procura de fazer diferente, quem vê que isto afinal não é um bicho-papão, que as empresas não vão dar dinheiro e não vão dizer agora tens de fazer o projeto à minha maneira. Isso não existe. Eu nunca vi e não conheço caso nenhum que nestes 13 anos que trabalho com as empresas de alguém vir dizer, e é o que eu digo, eu não estou a dizer que não possa acontecer. Connosco em 13 anos nunca aconteceu. Eles, tudo o membership que as empresas têm connosco, nós escolhemos o programa que quisermos. Nunca ninguém nos vai dizer não pode ter este artista ou não pode fazer isto. Nunca aconteceu.
e tenho alguma dificuldade nisso, em rever-me nisso. Acho que isso tem funcionado como uma desculpa, lá está, para a pessoa não agarrar nas ferramentas e fazer diferente. Dito isto, acho que há aqui este papel muito importante, que é nós continuarmos a falar, não só com os podcasts, mas com o Summit que se realizou também agora no verão, de chamar todos os interlocutores, que no fundo é isso, é aquela coisa que eu digo da estratégia, é ir puxando os diferentes interlocutores, o turismo, as empresas e os artistas, para virem conversar sobre isso. Só que em todos estes encontros que a gente tem vindo fazer, o que falha sempre, o que há menos, para não dizer que às vezes não há quase ninguém, são os artistas. E aí fica difícil, fica uma mesa capenga, porque a gente quer beneficiar aqui, mas as pessoas não estão lá. E isto acontece também com este evento do RHI. Muitas vezes as pessoas vêm vários quadrantes profissionais das artes, os artistas em si, que podem ser vistos para aquelas pessoas que estão ali e serem contratadas a seguir, não vêm. Então, quando eu bato muito nisto na postura, na maneira como nos colocamos na profissão, que eu acho que há aqui um salto que ainda não se entendeu, que é o networking. Isto não é favor, é networking, é trabalho como em qualquer outra área. Ir lá mostrar o nosso trabalho, é o pôr o pé na porta. Isto não é dar graxa, nem é, vou lá fazer o quê? Não são as empresas que têm que vir atrás de nós. Nós também temos que fazer meio caminho. Então o que eu sinto e continuo a achar que falta nesta mesa, neste triângulo, é aqui a parte das artistas. E o futuro é realmente trazer os artistas. Mas o nosso trabalho é continuar a insistir e abrir portas, porque para aqueles que querem ver e querem tentar fazer de outra maneira e que estão à procura de soluções, é nós dizermos, olha, está aqui. E isso é o que eu digo sempre, é fazer a nossa parte. Ana, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada a vocês. Que esteve aqui connosco. Por hoje é tudo. Não se esqueça de se conectar na próxima semana, pois o Café na Rede estará aqui para mais um café com vocês. Até à próxima.